Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks. Nós demos início na pandemia e de lá para cá, quase 200 mil telespectadores acompanharam as nossas transmissões. O sentido desse movimento, muito para abraçar e, de alguma forma, levar conhecimento para os estudiosos na área jurídica e também para o agente econômico, para as empresas. E a nossa pauta de hoje ela é muito preciosa porque ela traz esse recorte em relação aos crimes voltados ao direito econômico. O advogado especialista e professor é o professor Cássio de Assis, que tem uma trajetória brilhante que fala por si só, e aqui na descrição vocês vão poder acompanhar um pouco de perto em relação ao trabalho dele e também como fim social da carreira em relação ao Instituto Ibero-Americano de Compliance. Professor Cássio, seja muito bem-vindo. É uma alegria te reencontrar. Eu te considero um amigo e irmão. Muito obrigada pela sua generosidade em relação a essa janela de oportunidade. Muito obrigado, professora Rose. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, quem nos assiste. Professora Rose, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio da ajuda da senhora. Eu também considero a senhora uma amiga, uma irmã, uma colega de caminhada no estudo jurídico. Eu quero agradecer também a equipe do IBC que está realizando hoje esse evento. Eu agradeço a oportunidade a todos. Espero que as minhas falas sejam de alguma contribuição, ao menos para instigar o pensamento crítico, que eu acho que é a coisa mais importante quando nós estamos falando de disseminar conhecimento. É debater ideias, é instigar, é provocar aquela coceira, aquela inquietude acadêmica. Quando a professora me chamou para tratar sobre direito penal econômico e o papel da advocacia, bom, é uma questão tão ampla. Eu fiquei pensando muito bem no que eu iria falar. Cheguei à conclusão que devia simplesmente chegar aqui e abrir o coração, e abrir a mente e ver o que sai. Coincidentemente, recebi hoje a notícia que a Polícia Federal instaurou no ano passado 126 inquéritos por dia no Brasil. Nossa. É uma quantidade considerável. 126 inquéritos. Quando nós estamos falando de direito penal econômico, claro, a competência federal vem à mente. Ela é muito mais comum quando nós estamos falando de criminalidade financeira, crimes de colarinho branco. Nós temos a sonegação tributária de tributos federais, nós temos crimes contra a ordem econômica, que tem interesse da União, nós temos crimes contra o mercado de valores mobiliários, é algo que tomou a proeminência da mídia com o caso das Americanas. É um caso que ocupou muito os holofotes, não só da mídia especializada, mas dos jornais como um todo, dos veículos como um todo. Não é um caso, não é o caso mais grave. Eu não acho que será para sempre o maior caso da história do Brasil nesse aspecto. É, nós estamos no momento, num ponto de virada dos crimes envolvendo o mercado de valores imobiliários. Mas isso é uma gaveta que eu posso abrir posteriormente. Eu acho que eu já estou abrindo parênteses demais aqui. A professora sugeriu que eu falasse sobre o papel da advocacia nessa área. Sim. Bom, o papel da advocacia, primeiro que a advocacia penal, ela já não é mais a advocacia como nós conhecíamos. A advocacia, aquela que é clichê, aquela que é conhecida, aquela que é o estereótipo dos tempos de outrora, que é o tribuno do júri.
A advocacia penal não se restringe mais a isso, não se restringe mais a delitos com violência. O mundo mudou, os empresários, eles não resolvem os problemas na faca hoje em dia. O... Gostei. E houve, claro, duas grandes transformações. O advento de uma pequena coisinha chamada Justiça Federal e a evolução de todos os mecanismos de investigação e produção de prova no Brasil e no mundo. E aqui o mais importante deles é escuta telefônica. Interceptações telefônicas massificaram os potenciais investigativos. Então, onde é que o advogado se encaixa nesse momento? Vejam que o papel do advogado criminalista ele se expandiu muito sobre vários aspectos. Eu vou falando aqui, eu vou tendo ideias, eu vou anotando para deixar para depois. Tem algumas coisas aqui também que eu quero falar. Eu estou aqui com a caneta na mão. Mas continuando, por exemplo, hoje em dia, e eu atuo há 15 anos na advocacia penal, eu só atuei em advocacia penal na minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. Foi o meu primeiro estágio na faculdade e eu até hoje estou no mesmo escritório, agora sócio. Então, eu já criei raízes, eu acho que daqui eu não saio. Demais. Mas o que o que eu enxergo é uma ascensão também das empresas buscando o auxílio da advocacia na condição de vítimas. Então, o trabalho do advogado para a empresa vítima entrou numa ascensão, porque os mesmos mecanismos modernos que existem para as autoridades policiais, bom, não exatamente os mesmos, mas enfim, as empresas também têm mais possibilidades de detectar irregularidades. Hoje em dia não é tão fácil passar a mão no caixa e passar desapercebido. Hoje em dia nós temos sistemas internos, mecanismos de compliance, auditorias internas e externas, de modo que as empresas estão detectando mais irregularidades. Às vezes se demora para encontrar. Tem empresas aqui que só se deram conta do achaque que levaram 2 anos depois e vieram nos procurar. Então, surge aqui um novo cenário para o advogado criminalista, que é resguardar os interesses de uma empresa vítima, acompanhar, representar ela perante a polícia, ser o interlocutor e nos últimos anos para cá também, com o pacote anticrime, tivemos o artigo 28A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal. Esse é um ponto muito valioso para o direito penal da empresa vítima. Porque o acordo de não persecução penal permite o ressarcimento do dano. E a empresa pensa em números. Sim. Advogar para a vítima no direito penal às vezes é difícil, porque se é uma pessoa que sofreu, por exemplo, uma violência física e busca a justiça, às vezes parece que a morte não é o bastante. E é verdade. A empresa prioriza, antes de mais nada, o ressarcimento. Faz Claro, muito. tem alguma. Desculpa, professora. Não, eu só estou concordando com você, que faz muito sentido. Ah, perfeito. Porque a empresa tem que pensar nos números. E isso influencia também na cobrança de honorários advocatícios. Veja bem, a questão tem que fazer sentido para o cliente na ponta do lápis. Eu quero recuperar o meu dinheiro, mas o advogado tem um determinado custo. A questão, a atuação tem que valer a pena. Lembrando que o advogado é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado, então não há a promessa de se restituir o valor, se é que nós estamos falando aqui de desvio de valores dentro de uma empresa. Ou às vezes a empresa, bom, o que ela quer mesmo ver é
justiça naquele conceito clássico da expressão, quer ver a pessoa ser punida, responder pelos seus atos e está disposta a pagar, independentemente do valor do prejuízo. É raro, mas acontece. Vai depender da disponibilidade de caixa e também da própria axiologia da diretoria da empresa. Então, e esse é um cenário para a advocacia que se abriu, está cada vez mais frequente. A polícia, as autoridades recebem muito bem o advogado da vítima. Se trabalha conjuntamente de uma maneira técnica, de uma maneira lícita, de uma maneira correta, para que a investigação seja hermética. A participação do advogado no inquérito, para que ele seja impulsionado, para auxiliar a polícia, que realiza um trabalho lindo, um trabalho de valor para a sociedade, mas ela é subdimensionada diante da demanda. Às vezes a participação do advogado é essencial, senão a questão acaba não indo adiante. Isso aqui não é um juízo de valor do trabalho da autoridade policial, é uma realidade concreta, é uma questão de números brutos. Esse é um ponto que eu acho bastante interessante do novo mundo da advocacia penal. O consultivo preventivo já não é o futuro, é uma realidade que existe. A implementação de programas de compliance criminal e também consultas prévias sobre como a empresa deve atuar. Mas esse não é o novo horizonte do processo penal. E ao mesmo tempo que nós temos essa ascensão do direito penal da vítima, eu tenho reparado na minha praxis aqui, e eu quero fazer essa ressalva pelo viés que eu posso ter pelas experiências que eu tive com a carteira de clientes do escritório, com os casos que eu tenho conhecimento. Isso não é um exame estatístico, mas me parece também que a nova advocacia penal, com a participação ativa de um advogado para vítimas e empresas vítimas, tem aberto também o lado sombrio dessa moeda, que é o lawfare. Eu não sei se a professora conhece esse termo ele não me soa muito bem, assim, ele não tem um som bonito, né? Mas enfim, é a mistura de law com warfare, né? Guerrear através do direito, a judicialização em massa. Então veja um caso que veio ao escritório. Um gestor de fundo repara que há uma possível prática de uso indevido de informação privilegiada num determinado ativo por parte de uma pessoa com muito poder econômico, dona de vários, participantes de vários fundos de investimento, e resolve noticiar o fato aos quatro ventos, no Twitter, nas redes sociais, também perante a Comissão de Valores Mobiliários, perante o Ministério Público Federal, e vem uma retaliação em massa, porque o outro lado tem a capacidade de custear advogados, arcar com custas, caso seja necessário, em ações penais privadas, em expedientes cíveis, e acaba sufocando quem tentou noticiar o fato. Existem já escritórios que têm renome por adotar essas práticas. Eu não vou citar nomes aqui, não gosto de citar nomes, não acho correto. Estou constatando um fato notório que, inclusive, saiu uma matéria, tá, numa mídia impressa sobre um escritório que, quando juntou procuração em um determinado caso de renome no Brasil, vários outros escritórios, em consequência, renunciaram à causa. Justamente por essa reputação de lawfare que às vezes pode atingir até o próprio advogado. Quando de repente o advogado se vê vítima de uma busca e apreensão infundada, porque consta numa notícia crimes pela parte adversa como um partícipe pelos atos de seu cliente.
Essa também é uma realidade atual da advocacia penal. E qual é o papel do advogado nesse caso? O advogado, ele tem que manter uma posição técnica. Não existe mais o advogado do jeitinho. Quero dizer, existe, tá? Mas não é algo factível. O risco é muito alto. Com muito orgulho, eu consigo dizer aqui, no termo mais técnico, isso é um termo técnico, não tem o rabo preso com ninguém. Isso é muito importante. A atuação do advogado, ela tem que ser lícita, ela tem que ser dentro das quatro linhas, ela tem que ser pautada pela verdade. Não existe mais o advogado que vai junto com o cliente na delegacia e fala: doutora, a senhora não precisa aí de um cafezinho, não está faltando papel para impressora. Hoje em dia, tudo, bom, desde sempre, mas enfim, o que que o advogado deve fornecer com o seu cliente para a delegacia? Fatos, independentemente se é vítima, se é investigado, se não é. Mas ao mesmo tempo também o advogado tem que se preservar. O advogado, quando ele se preserva, ele preserva o cliente também, ele preserva a defesa dos interesses do cliente. O advogado tem que saber dizer não. O advogado tem que saber não, isso passa dos limites. Claro, não se pode controlar também a autodeterminação da pessoa. Ah, quer fazer isso? Não tem problema. Só me avisa antes, porque eu vou renunciar à causa. Simplesmente isso. Então, o advogado tem que saber impor os seus limites. Hoje em dia, não é incomum, aparece nas notícias, operações em escritórios de advocacia, buscas e apreensões. Hoje em dia, há advogados que. Bom, aí a gente não está falando de direito penal econômico, né? Mas há advogados que são investigados por repassar ah, informações no parlatório dos presídios para facções, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que isso aconteceu, né? Pode ter acontecido uma interpretação equivocada, mas aí vem o compliance de cada advogado, de saber se preservar para poder preservar os interesses do cliente. Gostei muito, gostei. E para alguns é uma área muito sensível, mas você fala com muita determinação e, ao mesmo tempo, propriedade, porque a bandeira da integridade, da transparência, isso faz parte do seu DNA, né? Você é o vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance, você é um palestrante renomado no nosso país e no exterior. Então, vem nesse primeiro momento de você demonstrar em suas ações quem você é enquanto está a câmera ligada ou desligada. Eu te vejo muito assim, sabe? É, desse profissional renomado. E isso é muito sofisticado. Quando nós falamos de compliance no preventivo, na área criminal, isso é muito à frente ao tempo de muitos que esperam ali realmente acontecer o barulho para depois procurar um profissional da sua área. É. Bom, o que eu posso dizer? Não há mais tempo para casa de ferreiro espeto de pau. Eu brinquei esses tempos com um cliente meu que é dono de uma empresa que importa e comercializa impressoras e acessórios para impressão. Eu falei, me imprime esse documento e assina. E ele me respondeu, só um pouquinho, eu não tenho impressora em casa. Bom, aí como é que pode, né? O dono de uma empresa que trabalha só com impressora não tem impressora em casa. Mas para o profissional do direito, não pode ser assim. A casa, na casa do ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Uhum. Isso põe em jogo uma série de coisas. Eu não estou falando apenas do juízo moral, da hipocrisia, porque se vende uma coisa e se faz outra. No final das contas, todo mundo sai perdendo. Sai perdendo o cliente, sai perdendo a defesa dos interesses do cliente, sai perdendo o próprio profissional.
Hoje em dia, professora, eu não sei se esse era bem o escopo, se era para esse lado que a professora tinha a intenção de levar a conversa, mas eu penso também nos mecanismos de divulgação do trabalho do advogado hoje em dia nas redes sociais, como a nova advocacia tem se colocado no mercado. Muitas pessoas começam do zero e, bom, por onde eu vou começar hoje em dia? É óbvio que vão começar pelas redes sociais, tem que produzir conteúdos, tem que gerar valor, tem que trazer clientes. Isso é verdade. Mas, ao fim e ao cabo, ainda a nossa advocacia, a advocacia penal, é uma advocacia que acontece muito, muito por indicação. Eu não vou dizer que a publicidade nas redes sociais é errada, que não dá frutos, que atrai clientela errada. Nada disso eu nem tenho propriedade para falar. Mas o que eu quero dizer é que ainda se procura muito profissional da área penal mediante indicação. Então, esse controle reputacional é essencial. É essencial. Gostei. E dentro da sua vivência como advogado nessa área, em relação a um leigo, né, um empresário que vai estar acompanhando a nossa transmissão, quais são os crimes assim mais típicos que você lida no seu dia a dia? Ah, essa é uma excelente pergunta. O escritório, ele atende 80% empresas. Empresas aqui eu digo não necessariamente crimes cometidos por empresas, porque no Brasil a única possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica é no direito penal ambiental. Mas eu digo, seja defendendo a pessoa dos dirigentes, dos presidentes, dos funcionários no uso de suas atribuições, no exercício de suas funções, 80% empresas. Depois, 15% pessoa física, com caso não relacionado a uma empresa em si, e os outros 5%, fechou 100, 5% políticos. Políticos, prefeitos, vereadores, em questões licitatórias, em questões, imputações de corrupção, tudo que seja ossos do ofício de um cargo de agente político na área penal. E para uma empresa, o que é comum hoje em dia? Vai depender muito do cenário de atuação da empresa. Nós advogamos aqui para empresas de saneamento público, não preciso nem dizer, direito penal ambiental, não é? Porque toda vez que faltar luz na cidade e isso desligar o motor da estação de tratamento de esgoto, pode haver um extravasamento e a partir do extravasamento vai a polícia militar ali, a patrulha ambiental, vai fazer uma constatação, isso vai gerar uma autuação, possivelmente vai gerar um termo circunstanciado ou inquérito policial, dependendo de onde esse extravasamento ocorreu, vai ser de competência federal e por aí vai, e a gente está falando só de uma estação de tratamento. Então, imagina essas empresas, essas concessionárias, essas companhias que têm inúmeras estações de tratamento ao redor do país. Então, aí é quase que massificado, mas o trabalho do penalista ainda é bastante artesanal. Eu posso falar sobre isso depois. Em termos de crimes econômicos, direito penal tributário. A sonegação fiscal é algo que já foi uma realidade mais dura de se enfrentar na área penal. Hoje em dia, se uma empresa tem uma dívida e o crédito tributário é constituído, a orientação é que, bom, não, vocês não precisam de nós, não precisam de advogado, parcelem. Parcelem e está tudo resolvido. Mas e a imputação por lavagem de dinheiro? Ah, bom.
Aí, caso a investigação tome esse viés, ou caso a empresa não tenha condições de pagar, ou não queira, ou acredite que seja indevido, porque às vezes é indevido mesmo. Tem empresas que constituem filiais no Espírito Santo por causa de um benefício fiscal que existe lá para importações. Isso acaba gerando uma guerra fiscal de ICMS entre os estados. Às vezes isso termina na seara penal. Nós já tivemos alguns casos no escritório em relação a isso. Mas, se me permitir, eu acho que a pièce de résistance, em termos de números brutos, aqui seria o direito penal licitatório. Ponto final. Que não deixa de ser uma área do direito penal econômico, crimes licitatórios. Sim. Talvez a professora já tenha. Comunica com o direito administrativo, aqueles profissionais que gostam da área do direito administrativo, né? E tem Isso. muito desvio de conduta, né? Então aí entra muito compliance, muito a sua área do direito econômico. Gostei. É verdade, e não só isso, eu até me desculpe se eu sou um pouco cínico, mas tem uma frase que eu gosto de falar, é uma frase forte, eu falo jocosamente, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Corajosos os que lidam com verba pública, porque o risco de se lidar com verba pública é muito alto, independentemente da licitude dos atos da empresa contratada, da empresa que participa do certame licitatório. A maioria dos casos, e eu digo 90%, para não dizer mais, 90% dos casos de crimes licitatórios, de apurações que chegam aqui no escritório, não há crimes, são mal entendidos, meras irregularidades administrativas, em que a autoridade policial enxergou um possível favorecimento indevido, mas na verdade nunca houve dolo. É muito comum também em municípios pequenos, uh, um prefeito novo toma posse numa cidade no interior, a estrutura da prefeitura é pequena, nunca viu uma licitação na vida. De repente esquece de assinar um papel e aquilo é visto como uma vantagem devida. Eu estou dando um exemplo meio esdrúxulo, mas eu já li num relatório, esse documento não foi assinado logo. Então, um relatório de análise de uma autoridade investigativa que eu não vou mencionar aqui, mas enfim, concluíram que o fato da pessoa ter enviado um PDF pelo e-mail e esqueceu de imprimir e assinar por escrito para juntar nos autos da licitação teria sido uma vantagem devida. Então, corajosos são aqueles que lidam com verba pública, o risco é muito alto. Temos jogo político aí no meio, não é? De repente a posição vira a situação, e daí a nova oposição, quando há uma mudança radical em alguma contratação pública, levanta a bandeira assim, não, mas tem esquema aí. Aí de repente aparece uma denúncia anônima, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, seja na polícia, e uma coisa leva a outra. Quando nós vemos há uma busca e apreensão, a jornal, e na verdade tudo não se passava de uma diferença política, às vezes de uma retaliação, às vezes de um mal entendido. Esses são 90% dos casos. Eu não estou dizendo aqui que os mecanismos de investigação estão sendo aparelhados para interesses diversos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que lidar com verba pública é arriscado porque as autoridades elas têm que cumprir o dever delas. E diante disso, bom, esses são também os ossos do ofício, os riscos dentro da realidade de se lidar com dinheiro público. E você fala com tanta maestria, com tanta propriedade, que as pessoas que estão visualizando esse conteúdo, eu já até faço o convite para maratonar, para revisitar mais de uma vez, e reforço que o Business Talk sempre vai estender tapete vermelho para te receber, já fica o convite também para você, meu amigo e irmão, da próxima edição do Business Talks. E assim, para o encerramento, acho que nós precisamos fechar com chave de ouro, até com a notícia maravilhosa que o seu livro saiu, uma das suas obras, né, saiu, e ela fala um pouco dos honorários. Então,
Nessas considerações finais, eu queria que você destacasse também essa janela de oportunidade para os profissionais. Ah, perfeito. Muito obrigado. Encerrando o ponto, um recado para os empresários que operam com verba pública. Transparência máxima sempre, pequem pelo excesso. Apenas isso. Agora, já que a professora mencionou, eu convido todos que estão assistindo, eu vou enviar um exemplar para a professora. Lancei, junto com meu pai, Araquém, com meu irmão Boris, um livro pela editora RT chamado Honorários Advocatícios. É uma obra que abrange a questão envolvendo a contratação e a remuneração de advogados de um ponto de vista global. Se fala de arbitramento de honorários, se fala de contratos, tipos de contratos, se fala também de questões controversas envolvendo honorários sucumbenciais, e não só na área civil, mas na área trabalhista e na área penal. Para quem achava que não existia honorários sucumbenciais na área penal, no livro ali explica. É a primeira vez que a família escreve junto, foi um convite do nosso pai. Para nós, esse livro é muito, muito especial, porque o pai é um processualista civil e não conseguiu produzir outro processualista civil. Um foi para o direito do trabalho, o outro foi para o direito penal. Então, unir os três numa obra em comum é algo muito, muito especial para nós. Espero que, ainda mais com tema prático, que espero que seja de alguma valia para os profissionais do direito. Eu tenho certeza que é pela, pela sua história, né, do seu pai, que eu tive a oportunidade de ler a obra dele, inclusive, de execução, é uma referência para todos nós, não é? E ter esse brinde familiar, né, dos três reunidos é um privilégio para nós, leitores, de aprender ainda mais com vocês. Muito obrigada, meu querido amigo. Eu espero te reencontrar em breve em uma palestra. E para vocês que ficaram até aqui em relação ao programa Business Talks, os meus sinceros agradecimentos. É um ato de servir, não é, professor Cássio, quando a gente entra em cena, né? É verdade. Muito obrigado, professora Rose, muito obrigado, IBC, a todos que assistem. Eu estou sempre à disposição para nós trocarmos ideias, debatermos. Venha discordar de mim, venha bater boca comigo, não tem problema. É desses embates, embates aqui no bom sentido, que sai o conhecimento. É dessa síntese que nós produzimos conhecimento científico na nossa área. Então, eu estou à disposição, @CássioAssisADV. Acho que é o lugar mais fácil de me encontrar nas redes sociais. E até uma próxima. Próximo.